Aleluias. Glórias, glórias, glórias. Boa tarde. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade. Glórias, 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 glórias. Aleluias. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, meu Pai Todo-Poderoso, por mais essa oportunidade, essa rica oportunidade, Pai, de poder mais uma vez ouvir a Tua voz, meditar nas Tuas Escrituras. Ai, são santas, são maravilhosas. Louvado seja Deus, palavras que têm poder de curar, transformar, mudar vida, circunstância. Eu creio, Pai, eu creio em nome do Teu Filho Jesus, que neste momento, através da palavra que o Senhor falará aos nossos corações, Pai, vidas serão mudadas, transformadas, curadas, relacionamentos restabelecidos. Oh, glórias, glórias, obrigada, Jesus, obrigada, obrigada. Glórias, glórias, glórias. Linda Rúbia, boa tarde, louvado seja Deus. Que oportunidade rica que nós temos. Esse tempo somos privilegiadas. Quantas pessoas agora, neste momento, gostaria de ter esse tempinho que você reservou, que eu, para juntas meditarmos na palavra do Senhor, ouvir o que Ele tem a nos ensinar nessa tarde, e muitas outras pessoas, deixa eu ver, a Rúbia, tem mais outras pessoas que eu não estou vendo. Louvado seja Deus, todos vocês que ouvirão depois essa live serão muito abençoadas, porque esse é o poder que tem as Escrituras. A palavra do Senhor, ela é tremenda, ela é maravilhosa, por isso eu creio que neste momento, Rúbia, neste momento em que estamos eu aqui, você aí, em outro estado, louvado seja Deus. Os anjos já estão passeando nos hospitais, clínicas de recuperações, em todos os lugares. Meu Pai, eu te louvo. Eu te louvo e te agradeço, Senhor Jesus, eu te agradeço. Fala conosco, Pai. Toma o meu pensamento, os meus lábios, coloca, Pai. Coloca o teu discernimento espiritual sobre cada revelação de cada versículo, Pai, que nós vamos meditar aqui da tua palavra. Fala conosco para que os lares venham a ser abençoados, cada vida que ouvirão da tua voz. Em nome de Jesus, Pai, a tua palavra é poderosa, a Bíblia nos diz que tudo passará, mas a tua palavra, ela é eterna. Ela permanecerá para sempre. E nós cremos, Pai, nós cremos no teu poder. Louvado seja Deus. Amém. Hoje, Rúbia, hoje nós vamos falar, meditar sobre como o amor tem poder. O que somos capazes de fazer por amor. Por amor, nós vamos aprender com uma mãe. Uma mãe. Meu Deus, quando eu comecei a meditar nesse texto, a minha alma, ela chega a sangrar de tamanha aflição de pensar no sofrimento dessa mãe, porque eu sou mãe, gerei a 3 filhos abençoados, você é mãe, e só um amor tão grande. Olha, outra mãe para sofrer com ela, só Maria, mãe de Jesus, que nós sabemos como sofreu Maria. Mas nós não vamos falar de Maria, porque não só foi Maria que sofreu grandemente. Muitas vezes a gente, quando fala em sofrimento na Bíblia, a gente pensa logo em Jó. Mas nessa tarde o Senhor vai nos mostrar uma mulher sábia, uma mulher preciosa, uma mulher que edificou a sua casa com a sua atitude. E essa mulher é a Rispa, que se encontra em 2 Samuel, o capítulo 21, o versículo, já vamos direto, o versículo 11, que diz assim: E foi dito
a Davi o que fizera Rispa, a filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes, Gileade, na quais furtaram da rua de Betseba, onde os filisteus tinham pendurado os corpos. Meu Deus, é muito triste isso. Aqui a Bíblia vai nos relatar essa mãe. Houve grande fome em Israel, e durante 3 dias o rei Saul questionava Deus. Davi sempre questionando a Deus, e tudo que Davi queria resolver, ele ia até Deus. E como Israel estava passando por essa situação, tanto sofrimento, Davi, então a palavra vai nos falar, retornando lá no começo do capítulo, que por 3 anos, muita fome. E Davi então vai buscar resposta a Deus. E Deus fala o motivo daquela situação. Foi devido àquele povo que Saul mandou matar e não podia ter feito. Então Saul vai até os Gebionitas para reparar aquele erro que Saul tinha cometido. Saul já tinha falecido. E aí Davi, então, quando pergunta àquele povo o que ele poderia fazer para mudar aquela circunstância, eles falaram que eles queriam 7 almas, 7 vidas da casa de Saul, para que aquela situação, para eles se vingarem de tudo aquilo que Saul tinha feito. E Davi, então, livra, Mefibosete, por causa da aliança que ele tinha com Jonatas. E ele pega 7 filhos, 7 homens da casa de Saul, e 2 desses, entre os 7, era o filho dessa mulher Rispa, que era concubina, tinha sido concubina do rei Saul. E então eles foram enforcados. Imagina, essas 7 pessoas foram enforcadas. Foi o que aquele povo exigiu de Davi, para reparar tudo aquilo, aquela vingança, para que Deus pudesse voltar a abençoar, porque esse povo, eles tinham uma aliança com o povo de Israel. Lá atrás, em Deuteronômios, Josué equivocadamente fez aliança com duas pessoas que chegaram lá na tenda deles, no acampamento, fingindo ser povo ali deles, e não era. Então Josué não sabia e fez uma aliança com aquele povo, que não os mataria. E anos se passaram, e o rei Saul se vingou de todo o povo heveu. Então houve toda essa fome, porque a aliança não pode ser quebrada. Boa tarde, minha linda Dagmar, louvado seja Deus, boa tarde. Então essa aliança foi rompida com esse povo heveus, porque Saul não devia ter mandado matar tantas pessoas. E aí Davi, como um homem segundo o coração de Deus, todas as vezes, e isso é a primeira coisa que nós temos que nos atentar, que o Senhor está falando para nós hoje. Quando vier alguma circunstância, alguma situação, como houve aqui, nesse tempo para Davi, o que ele fez? Recorreu a Deus. E hoje nós podemos recorrer a Deus. Espera aí, o que é isso que está acontecendo na minha casa, no meu lar, no meu trabalho, com o meu relacionamento com meu esposo, meu relacionamento com uma amiga? Nós precisamos consultar a Deus. A paz da Guimar, louvado seja Deus. Nós precisamos ter essa atitude que o rei Davi teve quando houve esses 3 anos de fome por causa de Saul, da casa de Saul.
um povo sanguinário. E Deus então relata para Davi que foi a quebra dessa aliança, desse povo, que Saul não devia ter exterminado todo esse povo, porque eles haviam feito uma aliança, e a aliança não se quebra. Olha só o que o Senhor está falando para nós hoje. Não podemos quebrar as alianças que nós temos, que nós fazemos. Então, dessas 7 vidas que o rei Davi entrega para os heveus, para esse povo, os gibeonitas, se vingarem e enforcá-los, 2 eram os filhos de Rispa. Um, por coincidência, se chama Mefibosete, mas não é o neto de Saul. Ele também tem o nome Mefibosete, mas não é o neto de Saul, mas sim filho de Saul com a concubina Rispa e seu outro filho. E a Bíblia vai nos falar que essa mãe, quando eles enforcam essas 7 pessoas, esses 2 filhos dela são enforcados, a Bíblia diz que ela pega um pano grosso e faz ali naquele monte onde foi enforcado aquelas 7 vidas, ela deixou o lar dela, ela deixou a casa dela, ela deixou a vida dela e ela ficou ali. Fez morada naquele lugar do lado dos cadáveres dos 2 filhos. Olha o amor dessa mãe. Por que ela fez ali? Porque eles não poderiam retirar os corpos dali. Tinham que ficar lá até Deus mudar a circunstância, a situação. Então ficou por meses aproximadamente. Fala aqui o texto que a cega, a colheita, durou aproximadamente 6 meses. Então esses corpos ficaram ali em decomposição, e a Bíblia fala que ela não saiu dali desde o dia do enforcamento dos seus filhos. Ela pegou um pano grosso, fez ali entre as pedras uma casinha para ela, e ali ela ficava dia e noite protegendo os cadáveres dos filhos dela. Imagina a dor da mãe já perder o filho dessa forma tão trágica, sendo enforcado. Imagina a dor. E não podendo dar um sepultamento digno. E a Bíblia vai nos dizer que ela fica ali dia e noite para que as aves de rapina não viessem comer e devorar. E lá em Deuteronômio 28, a Bíblia fala que quando as pessoas não podiam sepultar os corpos, isso era uma grande desgraça. E essa mãe, ela estava ali sofrendo essa grande desgraça pro lar dela. Isso era muito vergonhoso, isso era humilhante. Imagina que sofrimento. Dia e noite, abanando quando vinha ali as aves para comer, para devorar. Imagina vendo ali, porque depois de 3, 4 dias o corpo vai inchando, vai entrando em decomposição, aquilo cheira mal. Veja Lázaro, 4 dias, mesmo estando dentro do sepulcro, com uma pedra, todos sentiam e falavam: olha, já cheira mal. Agora imagina, e Lázaro estava todo atado, todo enfaixado, e já cheirava mal. Agora imagina esses corpos, e não tinha só os 2 filhos, tinha 7 cadáveres ali, pendurados no tempo. Aquele mau cheiro, aquela podridão, e aquela mãe ali suportando aquilo por amor. Aquela mãe ali guardando, livrando mesmo depois de morto. Que amor é esse mesmo depois de morto? Aí o Senhor falou no meu coração: e o que vocês estão fazendo? O que você tem feito pelas vidas que estão vivas? Porque olha, essa mãe protegendo, livrando, guardando dia e noite, no sol quente, no calor. Essa mãe protegendo o cadáver, cheirando mal,
Eu acho que muitas pessoas deviam falar: Rispa, vai para casa, já morreu mesmo, não tem mais o que fazer. Mas ela falava: não, são meus filhos, daqui eu não saio. Eu vou ficar aqui, nenhuma víbora, nenhum animal vai comer meus filhos. E ficou ali protegendo dia e noite. Essa mãe por muitos dias e dias ali protegendo, abanando quando vinham as aves. Imagina a podridão, porque ali devia ter muitas aves, porque eram muitos cadáveres. Meu Pai Todo-Poderoso, só que isso chegou aos ouvidos do rei Davi. Ei, o Senhor vem falar para nós com esta palavra que, ei, isso que nós vivemos, isso que você está vivendo, Tata, um beijo, está chegando aos olhos do rei. Davi ficou sabendo lá no palácio, foram falar para Davi, porque isso era fora da cidade. Não ficava mortos, nem se enterrava mortos nesse tempo dentro da cidade. Mas a notícia chegou lá para o rei, a notícia chegou lá no céu já para você, desta circunstância, no nome de Jesus. O rei vai tomar providência, o rei vai tomar uma atitude. Isso que você tem feito, isso que você tem sofrido pelo seu lar, pela tua casa, eu não sei qual circunstância, mas o rei sabe. O rei está sabendo. E a Bíblia diz que então foi dito ao Davi o que fizeram Rispa. Olha, elas foram falar para o rei Davi que aquela mãe não saía daquele lugar. A paz, minha querida. Davi, quando sabe, quando fica sabendo, então ele manda pegar todos os ossos de todos e manda fazer um sepultamento digno. Ei, a atitude daquela mãe em meio a tanto sofrimento, tantos dias dolorosos, mudou, trouxe honra para o lar dela. Todos aqueles que viram essa desgraça chegando no lar dessa mãe, agora tiveram que ver seus filhos sendo honrados, mas através dela, aquelas outros familiares, porque Davi mandou pegar todos. Ei, através desta tua atitude, muitas outras famílias, muitos outros lares serão abençoados através dessa bênção que está chegando hoje no nosso lar. Porque o céu, tudo chega aos olhos e aos ouvidos do rei. Tudo. Jacó, quando estava deitado sobre uma pedra, a Bíblia diz que ele viu uma escada que chegava ao topo do céu e anjos subiam e desciam. Olha só, presta atenção, anjos subiam, não fala que o anjo descia. Se o anjo subia, porque o anjo já estava aqui na terra, e tem muitos anjos aqui na terra, guardando, livrando o nosso lar, nossa casa, nossos filhos, nossos familiares, aquele que nós amamos. Ei, Jacó viu os anjos que subiam e desciam. E a notícia do sofrimento dessa mulher Rispa chegou aos ouvidos do rei. Foi parar lá no palácio. Ei, Davi, sabe a mãe? A Rispa, concubina de Saul, teve os seus filhos mortos entre aqueles setes. Leia, louvado seja Deus, toma posse dessa palavra. A bênção está chegando hoje aí no teu lar, e todos vocês que entrarão depois, porque a palavra do Senhor, ela não volta para nós vazia, ela não volta para Deus vazia. Quando nós recebemos, tomamos posse, a palavra do Senhor, ela tem poder de transformar a vida. Atitudes, o Senhor vai te fazer que você tenha atitudes. E se você estava prostrada, desanimada por qualquer circunstância, o Senhor te levanta hoje. Ele envia anjos hoje até você. Aquela mulher estava ali, mas tinha pessoas vendo o sofrimento dela. Ei, você acha que tem pessoas que não estão vendo o seu sofrimento? Tem pessoas orando a teu favor.
Tem pessoas levando até o rei o teu sofrimento. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. As pessoas que estavam lá, que viam que ela não retornava para a casa dela, para lavar as roupas, limpar a tenda, para cuidar da vida dela. Não, ela falou: meus filhos estão mortos, mas são meus. É morto, mas é meu. É morto, mas é meu. É morto, mas eu protejo. Está morto, mas é meu. Está morto, mas eu cuido. Ei, o que está morto na tua vida? Ei, não deixe de cuidar. Não deixe, porque Deus está sabendo e vai entrar com provisão. Deus entrará com provisão, e é nesta tarde, é neste momento, porque a palavra é para agora, a palavra é para já, é neste momento. Louvado seja Deus. Imagina o sofrimento dessa mulher. Imagina o sofrimento. Aqui nós vemos que tudo isso sobreveio ela por causa do quê? Do marido dela, porque ela era concubina, mulher de Saul. E quantas vezes não vem problema para nós por causa do cônjuge, por causa de um filho? Mas ei, Deus está vendo todas as coisas e Deus livrará. Não importa se alguém errou e está vindo sofrimento na tua casa, porque Deus, o rei, olhou e tirou a desgraça, porque essa mulher seria desgraçada para sempre. Haveria maldição no lar dela, porque Deuteronômio fala, nas leis de Moisés, todo aquele cadáver que não pudesse ser enterrado, a maldição entraria no seu lar. Aquela mulher, além de ter perdido, teria o seu lar, sua vida amaldiçoada. Mas mesmo assim, ela ficou lá velando, cuidando. Uma mãe. Agora imagina o nosso Deus. Essa mãe perdeu seus filhos, porque esses filhos, eles faziam parte de todos aqueles que foram matar os heveus. Esses filhos tinham feito algo ruim, e o pai Saul, para colher isso. Só que Deus, olha só, Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, Ele nos ama muito mais que essa mulher ama seu próprio filho. Porque esse filho, ele tinha feito algo para receber isso. Mas e Jesus? Jesus não. Jesus foi para uma cruz, foi para um madeiro, por amor do pai dele, que falou: não, eu vou dar o meu filho. Essa mãe, Tomaro, ela não deu o seu filho, ela não entregou. Essa mãe está sofrendo tanto porque está vendo a consequência do pecado entrando na casa dela. E o pecado traz consequências tristes. Mas tem um meio de nós repreendermos. E nesta tarde, na autoridade desta palavra, eu repreendo todo mal dos antepassados, porque Saul já tinha morrido. Mas trouxe o pecado de Saul, veio para gerações. Mas Davi honrou, olhou para o sofrimento daquela mulher. Veja bem, Davi, aquele que entregou, porque foi Davi que escolheu esses dois entre a familiagem de Saul. Foi Davi, porque ele precisava trazer de volta a bênção e a paz para Israel, porque tudo isso era coisa de maldição. Mas quando ele soube, ele falou: não, eu não vou permitir esse sofrimento para essa mãe. Ele mandou seus soldados ir lá e retirar todos aqueles cadáveres e dar um sepultamento digno. Davi sendo humano. Agora imagina o nosso Pai Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. Ei, ele já deu ordem aos anjos para tirar a desgraça que estava lançada na tua casa, a maldição que estava sendo lançada. Oh, glórias, em nome de Jesus, está repreendido agora pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Nós repreendemos todo mal, todo sofrimento.
E essa mulher pode ter de novo a dignidade. E a Bíblia vai nos falar lá na frente, Samuel 2, 2 Samuel, no versículo 9, que a paz voltou. A crise passou quando todos aqueles corpos foram sepultados. Ei, a crise chegou ao fim. A crise, o Senhor fala por esta palavra maravilhosa. A crise chegou ao fim. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Vamos lutar, vamos defender a nossa família, como essa mãe. Vamos aprender com essa mulher, que mesmo depois de morto, não deixou que nenhuma ave de rapina. E ela corria risco ali, porque ela estava ali dia e noite, e as aves, quando estão famintas, vinha bichos, porque era um monte, à noite, bichos selvagens. Mas ela ficou lá, nenhum mal aconteceu a ela. Ainda Deus, e ainda levaram ao rei o sofrimento dela. E muitas pessoas têm levado ao rei, têm orado por você, pessoas que vocês nem mesmo conhecem. Louvado seja Deus, tem pessoas sempre guerreando no mundo espiritual. Por isso que é muito importante interceder uns pelos outros, porque olha só, alguém foi interceder, alguém foi falar para o rei o que Rispa estava passando, porque as pessoas estavam vendo o sofrimento daquela mãe, mas ninguém podia fazer nada. Ei, tem coisas que às vezes as pessoas estão do teu lado, mas não pode fazer nada. Mas tem um que se levanta, tem um rei que pode, tem um rei que quando fica sabendo da tua luta, do teu sofrimento, ele se levanta e ele toma e ele dá ordens aos seus soldados, porque foi isso que Davi fez. E Davi aqui simbologicamente representa o Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus, o nosso Rei Todo-Poderoso. Ele dá a ordem aos seus exércitos para ir de encontro com essa batalha tua. Com essa batalha, tem coisas que as pessoas podem, muitas vezes nós estamos rodeadas de pessoas, mas tem muitas coisas que ninguém pode fazer nada por nós, mas Deus pode. E nada é impossível para Deus. Veja bem aqui, era lei isso aquele tempo, mas Davi consultou a Deus. O próprio Deus falou o coração de Davi, o porquê estava acontecendo aquilo. Louvado seja Deus. Circunstância, Deus pode mudar decretos, porque aqui o decreto foi mudado. Aqueles corpos não poderiam ser enterrados, tinha que ficar ali, ser devorado mesmo por aves de rapinas, por bichos. Iam ficar decomposto lá, e aqueles ossos iam secar lá no deserto. Não poderiam ter um enterro digno, não. Mas foi mudado o decreto, porque o rei mandou que sepultasse, e através dos filhos dessas duas mulheres, todos aqueles outros corpos que estavam lá, e aquelas famílias também, só que não fala. Só uma mãe lá chorou o corpo dos seus filhos. Só uma mãe. Louvado seja Deus. E Deus é aquele que fala, pode até uma mãe se esquecer o teu filho, porque as outras não estavam lá chorando pelos seus filhos, mas Rispa estava. E a Bíblia vai nos dizer que pode ainda uma mãe se esquecer dos seus filhos, mas eu, Deus, não me esqueço. E no meio tinha 7 cadáveres lá pendurados, e só uma mãe, só Rispa estava lá, protegendo, livrando, cuidando, guardando dos ossos do cadáver dos seus filhos. Mas Deus não. Deus é aquele
que Ele zela por mim, por você, Ele zela pela nossa casa, Ele zela pelo nosso trabalho, Ele zela pela nossa saúde, Ele tem compaixão, Ele é misericordioso tanto que Ele nos deu o Filho, o único Filho dEle. Ele deu para morrer por nós, porque nós já nascemos todos condenados à morte eterna, pelo pecado de Eva e de Adão lá no Éden. Nós todos éramos condenados à morte eterna. Mas Deus falou, não, eu vou livrar, vou dar meu filho. Fez o filho dele o cordeiro para nos dar o livramento da morte eterna. E por isso que nós, quando aceitamos a Cristo, reconhecemos Cristo como único e suficiente Salvador. Por isso, nesta tarde eu falo para você que ainda não aceitou Jesus, você que vai assistir essa live, não sei quando você vai assistir, e ainda não entregou a sua vida a esse Cristo Todo-Poderoso, a esse Deus que dá o seu único Filho e que nos ama como nenhuma outra mãe. Ei, temos que confessar Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor, ela diz que todo aquele que confessar-me, a mim, me aceitar, confessar perante todos, naquele grande dia eu reconhecerei, mas aquele que me negar, eu também o negarei. Então, em nome de Jesus, nesta tarde eu venho falar para você, ei, precisamos reconhecer que só Cristo é todo-poderoso. Só Cristo teve poder aqui de falar o coração do rei Davi para mudar essa sentença e sepultar, e dar um sepultamento, levar honra a todos esses lares. A desgraça tinha chegado na casa desta mãe. Ei, eu não sei qual a desgraça que tem chegado no teu lar, mas está repreendido no nome de Jesus. No nome de Jesus, cai por terra nesta tarde, neste momento, porque Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, já enviou o seu exército para ir diante de você e tirar esse mal, porque o mal tinha entrado na casa dessa mulher. Ela estava ali, condenada para sempre à desgraça, uma vergonha eterna, por ter visto seus filhos morrer tão triste, tão tragicamente, e ainda vê-los decompondo, bicho, né, caindo. Que cena, misericórdia, é horrível até de se pensar. Aí nós podemos pensar que amor é esse? Amor, é esse amor que nós temos que ter. E Deus nos disse que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Hoje nós vemos mãe lançando filho em rio, deixando. Misericórdia. Sabe por quê? Porque o amor tem se esfriado. Olha o amor desta mãe. É isso que Deus quer para nós. Por isso Ele permitiu. Isso está aqui registrado. O sofrimento tão grande de uma mãe, para que nós voltamos a amar e defender aquilo que nós temos, a nossa família, por mais que doa em nós, na nossa alma. Estava doendo na alma desta mãe, mas mesmo morto, ela falou, é morto, mas são meus filhos, é morto, eles erraram, o pai errou, mas eu vou ficar aqui e eu vou honrá-los, eu vou ficar aqui, morrerei com eles, porque ela ia morrer ali. É claro que a Bíblia não fala, mas provavelmente suas vizinhas iam lá levar água, mantimento, porque aquela mulher não se apartava daquele lugar, não deixou os corpos dos seus filhos. Do dia que foram enforcados, dias e dias. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Vamos guerrear. Se levanta nessa tarde, por mais doloroso que seja a circunstância que você está vivendo. Porque isso que essa mulher que passou aqui é muito doloroso.
Sou mãe de 3 filhos, tenho 2 netinhos. Meu netinho, quando tem uma tossezinha, uma gripezinha, a gente entra em desespero, a alma da gente entristece. Agora imagine mortos, enforcado e lá pendurado. Quando morre, que a gente compra flores, arruma, é tão doloroso. É tão doloroso olhar para um caixão daquele que a gente ama. Agora vamos nos colocar no lugar dessa mãe para a gente ver que amor é esse. É tão doloroso ver as pessoas que a gente ama ali. E essa mãe nem isso pôde. Mas falaram para o rei. Levaram a causa dela para o rei, aquele que podia mudar toda a circunstância. Ei, eu falo e vou repetir quantas vezes for preciso. Nesta tarde, já levaram a sua causa ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso grande general de guerra, que não perde batalha, que basta uma palavra, ele manda um anjo só, para acabar, para mandar bater por fora todo demônio, toda maldição hereditária, todo principado, toda potestade. No nome de Jesus basta uma palavra. Uma palavra. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. E nesta tarde, o Senhor já deu a ordem. Ah, glórias, 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 a meu e o seu favor. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. E quão sábia foi essa mulher? Quão sábia! Levou honra de volta para o seu lar. Levou a graça de Deus, porque tinha entrado a desgraça. Mas a maldição caiu por terra neste momento, porque ela tomou uma atitude. Eu vou ficar aqui e eu vou proteger. Ei, tome uma atitude. Uma atitude muda a circunstância. Essa mulher tomou uma atitude. Eu não vou sair daqui, eu vou cuidar, eu vou proteger. E o Senhor fala para nós nessa tarde: tome atitude, cuide, persevere dia e noite, porque ela cuidou dia e noite, ela perseverou, ela cuidou e Deus cuidou dela. Cuidou dela, livrou ela de todas aquelas aves de rapina. Imagina 7 cadáveres. Imagina as bestas, feras à noite, no meio do mato. Meu Pai Todo-Poderoso, só Deus mesmo para livrar essa mulher. Glórias, 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 glórias. Está entrando o livramento hoje para os nossos lares, para a nossa casa e para todos aqueles que nós amamos, Está entrando honra agora onde tinha vergonha no nosso lar, porque tinha vergonha no lar dessa mulher. A vergonha tinha entrado, a maldição tinha entrado nesse lar, mas caiu por terra porque alguém levou a situação dela para o rei. Ei, o rei já sabe o que está acontecendo da tua casa. Ele sabe mesmo antes de que alguém interceda. Ah, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glórias, 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 aleluias. Vamos ser essa mulher sábia. Vamos tomar atitude, por mais que a circunstância seja dolorosa. Porque é difícil tomarmos atitudes. Tem circunstâncias que é tão dolorosas. E mais, tem circunstâncias que não há o que fazermos. Por exemplo, essa. Não houve o que essa mulher pudesse fazer para impedir que os filhos fossem enforcados. Ela não podia fazer nada a não ser assistir os filhos sendo enforcados. Tem coisas que nós não podemos fazer nada. E depois ela não podia fazer nada também para mudar a circunstância. Ela não tinha o direito de sepultar dignamente os seus filhos. Nada ela podia fazer. E aí que entra a bênção do Senhor. Quando não há nada que podemos fazer, é onde o rei age.
porque o rei pode. O nosso Rei Todo-Poderoso pode. O que eu e você não podemos fazer para mudar o nosso lar, esta situação, esta circunstância, o Rei pode. O Rei pode todas as coisas. Nada é impossível ao nosso Rei Todo-Poderoso. Ei, respira fundo e olhe a bênção entrando dentro do teu lar, a honra entrando, a graça onde havia desgraça, aonde havia desonra, onde houve tanta humilhação. Porque imagina a humilhação desta mulher, que sofrimento. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Então a palavra desta tarde: vamos perseverar e vamos fazer como Davi também. Quando não sabemos, sim, Lé, Deus cuida de nós o tempo todo, dia e noite. A palavra do Senhor diz, o profeta Isaías diz que não dorme e nem tosqueneja o guarda de Israel. Ele nem pisca, é dia e noite zelando por nós. E o salmista, que é Davi também, Salmo 91, ele acampa os teus anjos, ele livra, ele guarda, ele tem as suas asas que ele nos cobre. Louvado seja Deus, vale a pena crermos nesse Deus Todo-Poderoso. Vale a pena crermos nesse Deus Todo-Poderoso e vale a pena perseverarmos, por mais que a circunstância seja difícil, por mais difícil que seja a circunstância, temos que perseverar. Essa mulher perseverou. Davi, quando olha para todo Israel e vê que aquela fome não passava, que aquela circunstância, ele vai falar com Deus. Veja só, ele era um rei todo-poderoso. Mas tem coisa que aqui na terra, por mais que tenha um poder, não se pode fazer nada. Tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. Davi tinha um exército poderoso, era um rei, não houve rei melhor que Davi. Só que quando vem a fome, só Deus pode parar a fome. Só Deus pode parar, mandar chuva no tempo de seca. É só Deus que muda a circunstância. Mas o que Davi fez? Davi orou para Deus. O que está acontecendo de errado? E quantas vezes nós nos conformamos com a circunstância, falar a crise do país, tá, isso é a crise, é os políticos, essa enfermidade não passa, esse relacionamento não muda, essa pessoa não muda. Ei, temos que fazer como Davi, falar para Deus o que está acontecendo, o que pode ser feito, porque foi isso que Davi fez, foi falar com Deus. Por quê? Porque essa crise... Ei, vai falar com Deus. Pergunte para Deus por que essa crise. Aí Deus falou o porquê. Porque a aliança tinha sido quebrada. E aí ele vai contra aquele povo e fala: o que eu posso fazer? Aí eles pediram, quero 7 vidas da casa de Saul, da descendência de Saul. E esses 2 filhos de Rispa, que era a concubina, foi no meio. Aqui nós vemos quantas vezes a gente ministra, a gente prega, o teu líder prega, a mãe, alguém fala: olha, pecados geram consequências, erros causam consequências irreversíveis. E muitas vezes fazemos vista grossa. Veja bem, Saul, tudo isso foi por culpa de Saul. Todas essas vidas pereceram por causa de um erro. O erro traz consequências para os nossos lares, mas nós podemos mudar isso com oração, quebrando toda maldição hereditária, quebrando, falando com Deus, falando: Senhor, como eu resolvo, como que eu mudo essa circunstância? E Davi falou e Deus falou. Foi por este motivo. Aí Davi foi lá falar com aquele povo.
que eu posso fazer para mudar essa circunstância, para que Deus... Porque Deus, Ele é justo. Deus, Ele é justo. Ele tinha que punir. E todas as vezes que a humanidade peca, que a humanidade erra, todos sofrem a consequência. Todos. Todos. Então Davi teve que entregar essas vidas. E veio sofrimento para todas aquelas famílias. Só que apenas uma mãe, apenas Rispa, ficou lá lutando pelos corpos, né, dos seus filhos em decomposição, para que ave nenhuma comesse. Ficou ali, dia e noite, dia e noite. E muitas vezes, às vezes vem um desemprego dentro de casa, o marido está desempregado, mas a mulher pode trabalhar, ou vice-versa. Nós temos que lutar uns pelos outros. As famílias, lutar. Às vezes tem um da família passando por dificuldades. Hoje, com esse negócio de internet, as pessoas ficam só na internet. Está faltando contato. E esquece, bate tanto papo, brinca, mas não fala, ei, tá precisando de alguma coisa. Às vezes um oi. Às vezes um oi. Quantas pessoas gostaria de ter o contato físico e não pode? Vou falar para vocês hoje. Hoje é aniversário do meu irmão. Eu até mandei mensagem para minha mãezinha. Tem coisas que eu não posso fazer, mas eu creio nesse Deus aqui. E tudo que eu tenho feito é orar. É orar por Ele. Porque tem coisas que nós não podemos fazer por aqueles que nós amamos. Mas Deus pode. Deus pode e eu creio. E quando o meu milagre acontecer, eu volto para testemunhar para vocês. Porque eu creio. E mesmo estando assim, com o coração triste, porque eu gostaria de poder abraçá-lo, dar os parabéns, estar com ele, eu não posso, mas eu creio que há um Deus Todo-Poderoso que conforta o meu coração e que eu sei que está lá com ele naquele lugar, cuidando dele, fazendo aquilo que eu não posso. Eu creio na palavra que eu prego e todos verão. Quando Deus mudar, quando Deus curá-lo, quando Deus fizer o que precisa ser feito na vida dele, porque eu creio e eu não desisto, eu não desisto. Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Então eu venho falar para você nessa tarde, ei, porque esta palavra, ela consola também o meu coração. Esta palavra é para mim, porque essa mulher não podia fazer nada. Como eu não posso mudar a circunstância da vida que o meu irmão está vivendo naquele lugar. E o que levou ele lá? Eu não posso, mas o meu Deus Todo-Poderoso, Ele pode. E eu sei que há tempo para todas as coisas. E o tempo não é o meu. Eu tenho que ter paciência e aguardar. Eu tenho que ter paciência e aguardar. E eu falo com toda a certeza que logo, logo, meu irmão estará aqui comigo. E quando ele vier, ele vai fazer live e todos vão ver o Deus Todo-Poderoso que eu creio, que eu prego. Que eu creio, que eu prego. Como todas as pessoas que viram essa mulher sofrendo, ei, se você também está sofrendo, todos vão ver o que Deus vai fazer na tua vida. Todos vão ver, porque Deus é aquele que, quando Ele faz tudo aquilo que a gente ora em secreto,
Mas Deus, Ele faz publicamente. A gente chora em secreto para Deus. Mas Deus, quando Ele faz publicamente. Eu não sei o que tem chegado no teu lar, qual a sua tristeza, qual a sua adversidade. Mas Deus é aquele que muda a circunstância. Deus é aquele que Ele tem o tempo na palma das suas mãos, o controle. E um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. É assim, num piscar de olhos. Num piscar de olhos. Eu sou muito emotiva, sabe? Eu sou bastante emotiva. Eu me emociono, eu choro quando eu estou feliz, eu choro quando eu estou triste. Mas eu preciso pregar o que eu vivo. Eu preciso pregar o que eu vivo. Porque essa é uma das formas de Deus ser glorificado na minha vida. Na minha vida. Porque todos verão. Eu já recebi tantos milagres. Tantos milagres. E eu sei que esse está perto. E mais, se Deus fizer o que eu tenho vontade, Ele é Deus. E se Ele não fizer aquilo que eu tenho vontade, Ele continua sendo Deus. Eu continuarei louvando e engrandecendo o nome dEle e pregando com toda a autoridade, porque se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque a vontade do Senhor, ela é melhor que a minha, que a sua. Os planos do Senhor, Ele é melhor, muito mais perfeito, muito mais completo que o nosso. Por isso que eu não coloco a mão. Eu não coloco a mão. Eu poderia muito bem ir lá na clínica, trazer meu irmão para casa e falar, não, vou cuidar aqui. Mas não, eu entreguei para Deus, eu tenho que confiar. Tem coisas que a gente não pode colocar a mão, a gente precisa orar. Se Deus falar, busca, busca. Mas se Deus falar, não coloque a mão, a gente não pode pôr a mão nas provas alheias, não. Porque é tratamento de Deus, tem coisas que nós não compreendemos. Mas é Deus tratando. E o nome do Senhor em toda circunstância. Porque a palavra do Senhor fala. Paulo fala lá numa das suas cartas, agora eu não sei para que igreja ele falou, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas na nossa vida cooperam para aquilo na qual nós amamos a Deus. Então, Deus está no controle de todas as coisas. E nós temos que acreditar. E uma das melhores coisas que nós podemos fazer, e é sem errar, é orar. Veja essa mulher, ela estava sofrendo. E alguém levou a causa dela para Deus. Davi estava aqui sofrendo, vendo todo o teu reino sofrer. Porque estava uma grande crise aqui no reino de Davi. O que ele fez? Ele orou. Então o texto hoje está falando para nós. Está tendo crise aí? Faça como Davi. Ore a Deus para saber o que fazer. Ore a Deus, entregue a Deus e tudo Deus fará. Entregue a Deus e tudo Ele fará. E agora eu vou orar para Deus abençoar. Para Deus já abençoou, né? Mas que Deus possa abençoar aquelas vidas que irão ouvir depois esta palavra, tomar posse, Pai, no nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, por essa palavra tão maravilhosa, Pai. Por essa palavra tão gloriosa, poderosa. Eu profetizo, Pai, todas essas bênçãos nos lares de todos aqueles que estão agora ouvindo esta live, todos que ouvirão depois, dias depois, meses depois, porque isso... Pai, a tua palavra, ela é maravilhosa, ela cura, ela transforma, e eu quero agora, Pai, neste momento, orar a Ti, Pai, por todas essas vidas, por muitas mães que estão sofrendo pelos seus filhos, Pai, como esta mãe. Tem mãe com filhos mortos espiritualmente. Eu oro agora, Pai, para que o Senhor venha ressuscitar espiritualmente esses filhos, para consolar muitas mães que também perderam seus filhos.
Em nome de Jesus, Pai, cure os corações que estão tristes. Faça os teus milagres, Pai, no nome de Jesus. Vá agora, Pai, aos hospitais, curando, transformando, nas clínicas de recuperações, nos presídios, em todos os lugares, Pai, em nome de Jesus. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, cure meu irmão, salve ele, transforme, console o coração dos seus filhos, dos seus netinhos. Em nome de Jesus, abençoe, Pai, todos aqueles que estão também internados juntamente com ele, em todos os lugares, Pai, em nome de Jesus. O Senhor é aquele que pode todas as coisas e basta uma palavra. Oh, glórias, glórias, glórias. Amém. Obrigada, Rúbia, Tata, Léa, todos vocês, Dagmar, todos vocês que vão assistir depois. Uma tarde abençoada, começou uma chuvinha agora aqui, gloriosa. Tomara que o esposo tenha recolhido a roupa, né? Porque a filha dorme, nem olha pro varal. Tomara, mas se molhou não tem problema. Tá muito bom aqui, é muito gostoso. Eu louvo a Deus por esse ministério na qual Ele me presenteou, de poder levar para tantos os lugares. Eu tenho que pôr o óculos, eu não suporto, mas não enxergo, e até mesmo com os óculos estão todos vencidos. Pode ver que eu erro tudo aqui. Meu marido fala, vai fazer o óculos logo, porque você lendo, não leia. Olha, todos estão vencidos, eu pego um, pego o outro, é só Deus. E é tão gostoso. Amém, Tata. O Senhor já visitou todos os lugares. Eu creio. Enquanto nós estamos aqui reunidas, o Senhor cura, o Senhor transforma, o Senhor liberta. E é claro que as pessoas também precisam querer, sabe? As pessoas precisam querer. E são decisões na vida, sabe? Decisões erradas causam consequências erradas. Esse meu Tatinho, lindo, tão inteligente, fez 3 faculdades, muito inteligente. Olha, fez até teologia, estudou para ser padre, mas não quis, sabe? Viu algumas coisas lá, que eu não posso falar aqui. Deus abriu os olhos dele, né? Porque quando a pessoa lê, estuda a Bíblia, os olhos são revelados, as escamas caem. E poderia tanto ter uma vida diferente, aceitar o seu tratamento, estar aqui nessa cidade linda comigo. Ele é bem aposentado financeiramente, por isso que eu falo, tem pessoas que acham que o problema está no dinheiro, e ele não, ele é bem remunerado, a aposentadoria, sabe? Mas não quer se cuidar, se sai da clínica, já vai tomar cervejinha, já vai fumar, larga o tratamento, e aí fica mal. Então, na vida são escolhas, e as consequências são duras. E ele sofre todos, né? E que isso sirva de lição para você que talvez tenha problemas de saúde e não gosta de fazer tratamento. Ei, precisa tratar, porque todos os familiares sofrem. Meus sobrinhos sofrem, os netinhos sofrem, a irmã aqui sofre. Porque eu gostaria que ele estivesse aqui comigo. Pensa que delícia terminar a live, ele tem um conhecimento da Bíblia, né? Terminar a live, irmos caminhar para a praia, porque eu já falei para ele, olha, agora eu estou pastoreando, estou pregando a palavra, eu preciso de alguém para contribuir comigo para o reino de Deus. Não quero alguém para vir aqui para a praia encher a cara, não. Eu quero que você venha para cá para ajudar aquelas pessoas que precisam ser ajudadas. Pode se divertir. Deus não tem nada contra pegar uma praia, tomar um sol, se divertir. Mas tudo com limite. Tudo com limite. Mas aí a pessoa não quer se tratar, não quer se cuidar.
Ei, precisamos cuidar, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Veja bem, eu peco, porque até isso, de não ir no oftalmologista e trocar, é pecado. Mas eu vou, tá? Eu vou. É que também não tá tão assim, né? E também para Deus não tem pecadinho, olha eu querendo me defender. Mas isso é porque nós somos templo do Espírito Santo. Eu preciso ler melhor, né? Para ensinar melhor. Então nós precisamos cuidar da nossa saúde, uns ajudar os outros, e assim viveremos melhor, a nossa família fica melhor. E eu tô com tanta saudade. Léa, minha querida, você é de onde? Porque a Rúbia é Marília, São Paulo. A Alessandra, minha tata, Marília, São Paulo. E você, Léa Alves, ó, meu sobrenome. Depois coloque aí de que cidade você é. De repente nós estamos aqui pertinho. Eu vou depois procurar para saber onde que ela é. E se você for daqui de Bombinhas ou Porto Belo, aqui pertinho, Itapema, vem aqui congregar. Toda quinta tem culto. Eu esqueço o dia da semana. Se hoje for quinta à noite, 8 horas, tem culto. E não vejo a hora que a Tata e a Rúbia vêm pra gente fazer um culto. Nós vamos fazer o culto na praia, tá? Bem gostoso. Vamos sentar na areia. A gente leva a cadeira também, se não quiser sentar na areia, mas pisar e louvar a Deus, glorificar. Tem uma ponte aqui, a minha praia, a Praia de Bombas. Deixa eu fazer propaganda. É linda, uma passarela linda que nós vamos caminhar orando. É onde eu faço os vídeos, uma inspiração tremenda. Eu chego em casa, minha filha vê os vídeos, fala: mãe, você vai postar isso? Eu falo: claro que vou. Veio purinho de Deus, porque eu olho para aquela imensidão de mar e eu falo: meu Deus, Deus estipulou limite e o mar obedece. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cidade linda. Eu já fui pro Rio de Janeiro, mas faz muitos anos. Já perdi até as contas, viu? Acho que já faz uns 15 anos, 20 anos, 15, 20 anos que eu fui pro Rio de Janeiro. Linda, 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 essa cidade maravilhosa. Que Deus abençoe todo o Rio de Janeiro, que Deus abençoe todas as cidades, todos os países. Nós temos que orar pelos países vizinhos, por todas as nações, temos que orar por toda a terra. Porque a Bíblia fala que uma alma vale mais que o mundo todo, uma alma. Então eu vou pedir para vocês. Esse vídeo eu vou mandar para o YouTube, então depois vocês, o link vai ser aqui postado aqui no Face, mas você entra no YouTube e dá lá o seu joinha, se inscreve se você não foi inscrito e divulgue para mais pessoas ouvir essa palavra. Mesmo que você não gostou, pode também dar o dislike lá, porque aí eu vou ficar de olho, procuro melhorar, né? Porque a gente tem que fazer bem feito, procuro melhorar, mas eu quero que divulgue, porque a palavra do Senhor, ela é maravilhosa e eu creio no poder. Aonde chega a palavra do Senhor, o coração que recebe é curado, é transformado, a vida da gente muda, transforma. Então eu peço para vocês, porque nós somos uma grande igreja, a Rúbia é uma igreja, Léa lá no Rio de Janeiro, a Tata, então vamos divulgar a palavra do Senhor. E não deixe de ir cultuar na igreja de vocês, né? Quando vier para Bombinhas, por favor, vem aqui, né? Vem aqui para nós cultuarmos, né? Deus prepare, mas se nós não se encontrarmos aqui, porque estão longe, os estados estão longe, mas a gente tem que ter esperança, né? Nós um dia vamos nos encontrar todos. Ah, que gostoso, né? Hoje nós estamos aqui fazendo culto. Olha como Deus é maravilhoso. Nos proporciona. Uma tá no estado de São Paulo, outra lá no Rio de Janeiro, a outra aqui em Santa Catarina, e nós em tempo real, uma falando com a outra. É isso que Jesus falou para os seus discípulos quando ele disse: vocês farão obras ainda maiores. É isso. Olha só, eu estou aqui em tempo real, daqui a pouco eu pego e mando as mensagens para as minhas amigas que estão lá na Argentina, tem amigo na Alemanha,
Estados Unidos, vou mandando para as pessoas que não entram aqui agora. E com isso a palavra do Senhor vai sendo divulgada. Foi isso que Jesus falou. E onde chega a palavra dele, lá naquele grande dia nós vamos ver pessoas sendo curadas. Curadas. Louvado seja Deus. Neste momento tem pessoas saindo da UTI, indo para o quarto, outras saindo, indo para casas. Pessoas sendo curadas de câncer, sendo curadas de todo tipo de enfermidade. Porque Deus cura pelo poder da palavra. Então vamos estar orando por todos. E eu encerro aqui. Um beijo. Tá bom? Louvado seja Deus. E até amanhã às 3 horas da tarde. E explicando de oração de manhã, o marido agora, nós estamos já providenciando, porque agora final do ano começa a temporada, e aí nós reabriremos o comércio. Então de manhã ele não está podendo fazer a live, mas nós vamos estar revezando, porque logo eu abro o comércio, então à tarde nós vamos estar revezando, porque eu vou ter que ajudar também ele no comércio. Mas à tarde, às 3 horas da tarde, não vai faltar live. E aí eu vou escolher um horário à noite também. E aí vocês põem lá também qual horário que fique melhor pra gente estar fazendo à noite também, tá bom? Porque chega a temporada aqui, a gente precisa ficar tanto tempo com o comércio fechado, a gente precisa trabalhar, tá bom? Então um beijo, louvado seja Deus e até amanhã. Oh glória, fogo puro, que isso, Tati, esse fogo puro que eu não vi antes. Faz a noite. Sim, vamos, vai falando os horários. Sim, vamos fazer mesmo. Louvado seja Deus. Um beijo. Se pudesse ficava aqui a tarde toda, mas se não, cansa depois aquelas pessoas que não me conhecem, pega o vídeo muito longo, né? Um beijo. Louvado seja Deus. Um beijo, um beijo, um beijo em todos vocês. Em todos. Que a graça, a paz e o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo não seja somente hoje, mas para sempre. Amém. Beijo. Bye, bye.